Darshan é um ritual hindu. Akbar era muçulmano. Para manter o seu império hindu, o imperador tinha que lutar contra o fanatismo e começou por ele mesmo. Seus conselheiros muçulmanos, sem dúvida, se queixavam de seus hábitos hindus, de usar cabelos compridos, até mesmo turbante. Já que era descendente de turcos, o imperador importou artesãos e fabricantes de tapetes para decorar o seu opulento palácio. Artes da Ásia Central e da Índia foram interligadas numa combinação que o rei carregaria para dentro das salas mais ornamentadas da Fortaleza Vermelha. O grande mongol Akbar aumentou seu império de 3 maneiras: guerra, tratado e seu favorito, casamento. Uma vida de cativeiro e mimos dentro do palácio que Akbar construiu para suas esposas por volta de 1570, Jahangir Mahal. Lá dentro, Akbar liberou seus pedreiros para salpicar de temas tão ecléticos como seu harém. As formas geométricas do arabesco refletem a proibição dos muçulmanos contra a manufatura de imagens de coisas vivas. Todavia, os artesãos hindus de Akbar quebraram as regras com sinos de templos floridos, elefantes estilizados e flores de lótus. Alinhados com tapetes e colunas com milhares de moradores, quartos residenciais teriam se tornado um fétido forno, não fosse por um engenhoso sistema de ar-condicionado. Muitas das paredes são ventiladas e esburacadas. Na parte de dentro, reservatórios de água refrescam a passagem de ar. Bem no interior do palácio, Akbar acrescentou uma inovação que poderia ter custado sua coroa: um templo para suas noivas hindus. Tal sacrilégio no coração da dinastia muçulmana teria sido inimaginável não tivesse vindo do grande Akbar. De um trono secreto, a primeira mais honrada esposa de Akbar olhava atentamente as representações teatrais no pátio central do palácio. Akbar vagava livremente lá embaixo, junto com os dançarinos, entoando um instrumento. Ele era um rei da renascença num mundo à parte, cercado por músicos, poetas e sábios. Seu versado biógrafo seguia cada passo do rei, gravando cada detalhe de sua augusta existência, seus decretos reais, sua alimentação diária, suas ligações sexuais, até mesmo a duração delas. A sacada aberta do palácio fica de frente para o rio sagrado Yamuna. Nas terras abaixo, fabulosas exibições de fogos de artifício, lutas de animais e jogos de polo duravam a noite inteira. Akbar era um feroz jogador de polo, cuja presença no campo dava ao jogo uma margem perigosa. Tentando marcar um ponto, ele enviou um perdedor desagradável a 1.200 quilômetros até Meca para redescobrir o espírito de desportismo. Foi provavelmente da sacada acima do campo que, em 1605, o imperador assistiu ao elefante do seu filho mais velho levar seu oponente ao chão. A difícil batalha assegurou a sucessão do príncipe e colocou o neto favorito de Akbar na sucessão ao trono.
Akbar o Grande morreu menos de um mês depois. Seu biógrafo já havia resumido as dinâmicas realizações do rei. Akbar, ele escreveu, levou deste mundo a bola da excelência com o taco de polo da providência divina. Um dos maiores romances do mundo começou no mercado real da Fortaleza Vermelha por volta de 1610. O neto de Akbar, Shah Jahan, tinha apenas 15 anos. Ainda era príncipe. Uma linda donzela da corte estava vendendo contas de vidro. Quando ele lhe perguntou o preço, ela disse que se tratavam de diamantes e cobrou um preço exorbitante. O príncipe sacou a quantia de suas mangas. O jovem casal passaria a lua de mel no exílio e juntos resistiriam a quase 2 décadas de guerra civil. Quando ele finalmente ocupou a Fortaleza Vermelha como imperador em 1627, Jahan recompensou sua fiel rainha com um nível de luxúria que competia com as nobres cortes da Europa. Aqui, o imperador deu à sua esposa o nome Mumtaz Mahal, escolhida dos palácios. Enquanto ela estava viva, de acordo com a lenda, os dois nunca se afastaram por mais do que um cômodo. Numa mesquita feita com o mais fino mármore branco, Shah Jahan começava cada dia com uma prece solitária. De lá, como seus predecessores, ele apresentou a personagem real para exame público. Depois ele reuniu seus conselheiros num grandioso tribunal de audiência pública. No meio do seu esplêndido pomar de colunas, queixosos encolhiam-se de medo respeitosamente, e os condenados rogavam clemência. De uma plataforma elevada ao fundo, Shah Jahan julgou arrendamentos, terras, assassinatos e muito mais. Carrascos estavam prontos para cumprir a sentença do imperador sem demora. Shah Jahan construiu com similar rapidez, destruindo todos, exceto o palácio de Akbar, para dar lugar ao seu próprio. Tendas, remanescentes de sua origem turca, estendiam-se sobre o pátio aberto de Taj Mahal, residência particular do imperador. Jorrando de uma dúzia de fontes haviam cascatas, geysers, torres de água. Os componentes eram tidos como o prazer dos mongóis. Água e jardins floridos eram outro legado das habitações dos mongóis turcos, um antídoto para o seu clima árido. Shah Jahan fez a Fortaleza Vermelha florescer com plantas vibrantes e depois espelhou seu formato com contraste em mármore. Onde Akbar havia colocado temas muçulmanos e hindus lado a lado, Shah Jahan trabalhou um estilo que misturou os temas. Na Fortaleza Vermelha, os ideais competitivos foram fundidos em um, e assim surgiu a arquitetura mongol. Era como se Shah Jahan estivesse afiando sua arte por um propósito ainda por vir. Assim como seu reinado progredia, também progredia a seriedade de sua construção e a extensão do material que ele usaria. Quarto do Punjab, turquesa do Tibete, ágata do Iêmen. Reunidas de até 100 formas separadas, o mosaico floral ordenado por Jahan é um estudo numa devoção artística. Os dias de Shah Jahan terminaram quando ele reingressou sua esposa num aposento arejado, forrado com tapetes tecidos à mão, mergulhados em água de rosa para perfumar a brisa. Ele percorreu um longo caminho da vida numa cela preservada pelos primeiros grandes imperadores mongóis.
Sua jornada mais difícil ainda está para chegar. Em 1632, Mumtaz Mahal já tinha dado ao rei 13 filhos e continuava sua aliada e conselheira mais devotada. Shah Jahan não assinava nenhum decreto real sem o brasão dela do lado. Na primavera daquele ano, Jahan viajou para o sul para acabar com uma revolta. Como sempre, Mumtaz Mahal foi com ele. Todos os serventes e ornamentos da casa deles seguiram o casal real. Dizem que a caravana deles levava um dia inteiro para passar em qualquer ponto da estrada. Seu destino, a região Deccan, seria para sempre uma fonte de dor para os mongóis. Porque foi ali que, enquanto dava luz ao seu 14º filho, Mumtaz Mahal, a escolhida do palácio, morreu repentinamente. A dor do rei se refletiria num túmulo tal qual o mundo jamais viu. Para dirigir a construção do Taj Mahal, Shah Jahan emergiu de um luto de 2 anos, cabelo grisalho, curvado em tristeza. O túmulo de sua esposa surgiria onde um dia um jardim floresceu, ao lado do rio Yamuna, à vista da Fortaleza Vermelha. Diz a lenda que Shah Jahan mudou o curso do rio para tornar magnífica a beleza do monumento. Para começar a trabalhar no túmulo, por volta de 1633, 20.000 pedreiros começaram a se reunir em vilarejos erguidos nas proximidades. Com eles vieram do norte infinitos carregamentos do mais puro mármore branco. Historiadores acreditam o projeto do Taj Mahal a um joalheiro veneziano, a um persa e até mesmo a um francês. Mas foi provavelmente Shah Jahan quem deu o toque final aos modelos que os artesãos traziam até ele. Seu formato final deve ter causado admiração até mesmo no grande mongol, porque ele escreveu na sua base: o construtor não pode ter vindo desse planeta, porque é evidente que seu esboço foi trazido até ele do céu. Só a cúpula do Taj Mahal possui 12.000 tons de mármore branco. Durante a construção, a cúpula e os minaretes foram escondidos embaixo de uma armação de tijolos. Shah Jahan resolveu o problema da remoção dos preciosos tijolos, oferecendo os mesmos de graça para o povo de Agra, e desapareceram em poucos dias. Passagens do Alcorão, embutidas em ardósia negra, adornam as entradas sublimes do túmulo. As letras do texto sagrado crescem à medida que eles ascendem. Então, para os observadores lá embaixo, eles parecem uniformes. Finalmente, o imperador acrescentou um enorme portão de arenito e enclausurou o túmulo de sua esposa num jardim eternamente florido. A morte de Mumtaz Mahal deixou Shah Jahan enfraquecido e exposto. Na Fortaleza Vermelha, a arquitetura e não a administração agora tomava quase toda a sua força remanescente. Seus filhos, enquanto isso, chegavam à idade madura e lutavam uns contra os outros pela sucessão. Aurangzeb, o mais velho, primeiro enganou seus irmãos e depois os derrotou em batalha.
Ele tomou o trono mesmo quando seu pai ainda estava vivo. Shah Jahan terminou seu reinado como o rei Lear, atacado por todos os lados pelos seus filhos. Mas enquanto Lear estava preso fora, Shah Jahan estava preso do lado de dentro, aprisionado na Fortaleza Vermelha por Aurangzeb. Aurangzeb era de espírito oposto ao maior dos mongóis, Akbar, que construiu um império. Promovendo uma guerra santa contra os seus súditos hindus, Aurangzeb os destruiu. Enfraquecido, o domínio mongol sucumbiu sob as ondas de invasão finalizadas pela Companhia Britânica e da Índia Ocidental. A companhia era tão dedicada aos lucros que cogitou desmantelar o Taj Mahal para vender em pedaços. Seus espirituosos oficiais tinham poder sobre os complexos sagrados de Agra. Eles usaram facas para extrair as mais raras gemas. Contudo, de alguma forma, o monumento de Agra sobreviveu tempo suficiente para ser restaurado. Com algo parecido com sua majestade original, o Taj Mahal surpreende cada geração de viajantes que busca sua paisagem etérea. Shah Jahan gastou os últimos 8 anos de sua vida contemplando sua paisagem como prisioneiro na Fortaleza Vermelha. Em sua torre de jasmim, ele foi assistido por uma filha fiel. Sua vida foi reduzida a uma rotina de escrever cartas, estudar o Alcorão e observar lá fora a expressão de mármore do seu luto. Uma lágrima, escreveu um poeta, reluzindo na face do tempo.